Temos muito assunto aqui, né? Tudo mais ou menos em torno da briga dos Estados Unidos por liberdade de expressão. Não é uma interferência americana no Brasil, absolutamente, porque é incrível como o STF, a turma do PT e a imprensa tentam, primeiro, distorcer tudo, inverter tudo, omitir, né, muitas informações para dar a ideia de que os Estados Unidos estão atacando a soberania brasileira, quando, na verdade, não é nada disso. Então, vamos à pauta número 1, claro, Moraes e os Estados Unidos. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é o equivalente à nossa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou o projeto de lei que, na prática, permite impedir o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de entrar no país, de entrar aqui nos Estados Unidos, né? A proposta, chancelada por deputados do Partido Republicano, que tem maioria tanto na Câmara quanto no Senado dos Estados Unidos, impede a entrada no país, cancela o visto e deporta oficiais de governos estrangeiros que violem ou tenham violado a liberdade de expressão de cidadãos americanos e residentes em solo americano. A proposta segue para análise no plenário. Se for aprovada, além de ter efeito contra Alexandre de Moraes, a proposta pode atingir juízes auxiliares, procuradores e até policiais federais que participam ou tenham participado de ações de censura. O deputado republicano Darrell Issa, autor do projeto de lei, discursou durante a sessão. What I mean by that is, when a foreign nation chooses or causes the censorship or the denial of free speech or the First Amendment rights of an American through their policies abroad, America stands united. Hard to believe that, in fact, we as a nation, in the effort to export free speech and the ideas of freedom for more than 200 years, seemingly are slipping backwards. Right now, in Brazil, and some of this legislation comes from that specific example, but also in the European Union, in the UK and Australia, in fact, censorship of American citizens' rights on public access media such as X and Meta have in fact been systematically censored. And in fact, the cause of this bill came from when Elon Musk refused to take, if you will, the demands of Brazil, and X was taken offline in an entire country. The fact is, we have seen censorship of what others want to have their free speech begin to happen. That means that America expressing its own views in America or the views of freedom around the world can no longer do that unless we stand up. My bill seeks to simply say, go ahead, ignore the First Amendment in your own country. It's your right. Absolutely, you can. And if you want to, shut down X. But don't expect to come to America under a U.S. visa. Don't expect to be in America and remain if, in fact, you are the perpetrator of that extinguishing of free speech. In short, we're not going beyond the water's edge. We do nothing to people abroad. But when you come on our shores, we stand united for the First Amendment. For that reason, this legislation very simply says that, in fact, denying the ability to remain here or to come here of someone who has participated in stifling free speech will, in fact, be the policy of our nation. Nessa semana, o governo de Donald Trump se pronunciou pela primeira vez sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Num comunicado oficial, o Escritório de Assuntos para o Hemisfério Ocidental, vinculado ao Departamento de Estado americano, classificou como censura as multas impostas pelo magistrado a plataformas digitais que não atenderam às ordens ilegais de bloqueio de perfis em redes sociais. A nota diz o seguinte: o respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação
impor multas a empresas sediadas na América por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Essa nota foi também reproduzida, publicada em redes sociais pela Embaixada Americana no Brasil. Consta, então, a turma que estava lá no início fazendo piada, debochando, né, dando gargalhada e risadinha, agora já viu que o assunto é sério, Consta. E bota sério nisso, né? Foi uma ligada pesada de maçarico de tudo que é lugar em uma semana, né? E eles tiveram que reagir da forma que reagiram. Deixo depois Ana e o deputado Eduardo comentarem a notinha patética que o Alexandre de Moraes teria participado, segundo a imprensa. Então a gente conclui que ele é do governo Lula, né? Tá tudo junto e misturado. Mas eu quero falar antes dessa reação americana, porque é uma reação ao que vem acontecendo. E é muito importante a gente entender que isso tem um tripé. Na minha opinião, tem 3 pilares importantes. E estão todos ali contidos na fala muito importante do congressista. Primeiro, né, mexeram com cidadãos americanos. Uma coisa é você censurar o Maduro, censurar os venezuelanos. É lamentável, qualquer pessoa do mundo com empatia, com apreço pelas liberdades, fica muito preocupado, né? Mas são cidadãos venezuelanos na Venezuela. Só que o governo brasileiro, o consórcio, né, o regime que envolve Lula e o STF e o apoio de uma velha imprensa corrompida, eles miraram em cidadãos americanos. Isso é muito grave e isso não pode ser perdoado nem tolerado. Em segundo lugar, o aspecto que eu vejo importante é que o Brasil virou, sim, uma espécie de quintal, de laboratório desses globalistas. E não só um laboratório para observar. Houve uma participação direta, isso está vindo cada vez mais à tona, da própria intervenção americana. Aí sim, Lacombe, parece que é o imperialismo do bem. Dinheiro da USAID, do George Soros, ou até mesmo recadinhos do governo Biden por meio de Deep State, gente do Pentágono, da CIA, isso está liberado, se for para ir contra a direita. Então, os conservadores que estão de volta à Casa Branca estão vendo o perigo desse precedente, falando o Brasil virou um quintal, um laboratório, nós participamos de forma totalmente indevida, criminosa, né, equivocada, e nós precisamos desfazer isso, né, consertar o erro. Então esse é o segundo pilar que eu vejo do grau de empenho dos americanos quando o assunto é Brasil, né, porque o Brasil não é o único regime que censura no mundo hoje, mas ele é a bola da vez por conta disso, talvez. E aí vem o terceiro ponto, que é inevitável, e claro, nesse segundo ponto, os americanos estão defendendo, então, a liberdade de expressão no seu país. Eles estão vendo o que está acontecendo na Europa, eles estão vendo o que aconteceu no Brasil, eles estão defendendo a liberdade de expressão no seu país. Mas o terceiro pilar, é inegável também, é a simpatia, a solidariedade, até mesmo pela sensação comum de ter vivido experimentos muito parecidos que o presidente Donald Trump sente por Jair Bolsonaro. E ele deixou isso claro na figura do próprio deputado Eduardo Bolsonaro no CIPEC, pedindo para levantar-se e falar, é uma família que eu gosto muito, manda um abraço para o seu pai. Quer dizer, ele está o tempo inteiro demonstrando que ele levou isso para o lado pessoal. Ele levou um tiro, o Jair Bolsonaro levou uma facada. Ele foi perseguido pelo Deep State, foi empichado, quase preso. O Jair Bolsonaro está sempre na iminência de sofrer o mesmo destino. Então, as histórias são muito parecidas. Os sistemas em cada país, os democratas que odeiam a democracia e o povo, eles tentaram dar um golpe na própria democracia. No Brasil, com um sucesso já, está evidente. Nos Estados Unidos, esbarraram numa cultura da liberdade mais sólida, numa Suprema Corte que não foi aparelhada por militantes criminosos, golpistas, né? E então, aqui nos Estados Unidos, houve uma resistência e a vitória foi acachapante do Donald Trump para voltar com esse mandato claro de desfazer essa porcaria toda que o Deep State vinha fazendo aqui, para desmontar, desmantelar as cabeças da hidra globalista e drenar o pântano em Washington. Então, nesse sentido, o Brasil é a bola da vez. Não dá, a imprensa falou que era uma piada o Trump vencer. Os garotos de recado dos ministros supremos falaram que o Trump não ia dar muita trela para o Bolsonaro, que o Bolsonaro nem tinha sido convidado direito para a posse. E está ficando muito claro, cada vez mais, que o Donald Trump arregaçou as mangas
e mergulhou de cabeça. É pessoal para ele, sem sombra de dúvidas, é pessoal para o Elon Musk. Então, a batata dos ministros do Supremo está assando. E, claro, aí fica o grande ponto de interrogação, que eu vou deixar para a gente pensar em conjunto, é qual é a reação deles diante disso. As notinhas são patéticas. Falar em cancelar o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, que tem feito um brilhante trabalho, eu deixo aqui esse reconhecimento, inclusive, de quem já criticou no passado, quando ele foi apontado lá para ser embaixador nos Estados Unidos, logo no começo do governo Bolsonaro, eu fui um crítico. Hoje eu reconheço o grau de articulação muito bem feito que ele vem fazendo com a direita global, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas não só nos Estados Unidos, com a Argentina, com a Europa. Isso é muito importante para quê? A imprensa fala do lobby bolsonarista, quer dizer, agora o Eduardo manda na Casa Branca. Não, é porque, repito, existe uma preocupação comum da direita que entendeu qual é o joguinho sujo da esquerda. E o Brasil está na bola da vez, porque o Alexandre de Moraes e seus comparsas e seus cúmplices estão triplicando a aposta a cada semana. Vejam só que coisa, para provar que o Brasil é uma democracia que foi salva de golpistas terríveis, eles vão lá e cogitam tomar na força o passaporte de um dos principais líderes da oposição do Brasil. Soa como Nicolás Maduro? Não soa, né? É a mesma porcaria.